Olá, povo de Deus, quarta-feira da primeira semana do Advento, 1º de dezembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Isaías 25, de 6 a 10a e Mateus 15, 29 a 37. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos, a teia em que tinha envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus. Esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Antropologicamente, o banquete é a manifestação da comunhão de todos ao redor da mesma mesa. O banquete é também usado para celebrar vitórias, momentos de alegria e de confraternização. Imaginemos um banquete preparado pelo próprio Deus. Aqui, ele simboliza a vitória de Deus sobre todos os inimigos do povo, até mesmo sobre a morte. É neste Deus que o profeta convida o povo a confiar e acreditar. Nele, o povo poderá alegrar-se e se exultar, pois todas as lágrimas serão enxugadas. Cessará o sofrimento de todos os que confiam no Deus de Israel. Mateus 15, de 29 a 37. Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cego, mudo e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, aleijados sendo curados, os coxos andando, cegos enxergando, e glorificavam o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. E os discípulos disseram: onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? E Jesus perguntou: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. E alguns peixinhos? E Jesus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Temos aí o relato da segunda multiplicação dos pães. A primeira foi no capítulo 14, versículos de 13 a 21. Como no primeiro relato, a moldura é de grande multidão, com a presença de enfermos de toda ordem, coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. No trecho de hoje, Jesus cura a todos e causa a admiração de todos. Outra vez, Jesus sente compaixão da multidão, é movido por esse sentimento que ele vai buscar saciar a fome de todos. Jesus vive no meio do povo e sente o pulsar desse povo. É verdadeiro pastor com cheiro de ovelhas. Por isso, ele diz aos discípulos: não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho.
Só podemos viver envergonhados frente à fome de inúmeros irmãos e irmãs nossos que morrem de fome no mundo e no país. Na pandemia, 13,6% dos brasileiros acima de 18 anos ficaram um dia sem refeição. Porém, não podemos atribuir à pandemia a causa do aumento da fome no Brasil, pois antes dela já presenciávamos um número crescente de brasileiros e brasileiras figurando nas estatísticas da insegurança alimentar. Eram 10,3 milhões de pessoas em insegurança alimentar grave em 2018, passando para 19,1 milhões em 2020. Portanto, neste período foram cerca de 9 milhões de brasileiros e brasileiras a mais que passaram a ter no seu cotidiano a experiência da fome, afirma a pesquisa da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a PENSAN. Segundo a pesquisa, 112 milhões de brasileiros sofrem algum grau de insegurança alimentar. Esse dado ganha conotações de escândalo quando assistimos às propagandas do agronegócio afirmando todos os anos que a produção de grãos bateu recorde. Grãos que são exportados, mas que nunca chegam à mesa das pessoas que sofrem algum nível de insegurança alimentar entre nós. Lembro-me de um filme onde os cardeais participavam de um lauto banquete e o que fez a oração da bênção disse: que os pobres comam conosco. Claro que isso soava como uma tremenda ironia. Infelizmente, esse sistema que vivemos nos tornou a todos muito insensíveis e a igreja não conseguiu dar uma resposta contundente de solidariedade com os pobres, com os famintos. Por isso, fala o Papa Francisco da globalização da indiferença. Na sua exortação Evangelii Gaudium, ele afirma: neste contexto, alguns defendem ainda as teorias da recaída favorável, que pressupõe que todo crescimento econômico favorecido pelo livre mercado consegue por si mesmo produzir maior equidade e inclusão social no mundo. Esta opinião, que nunca foi confirmada pelos fatos, exprime uma confiança vaga e ingênua na bondade daqueles que detêm o poder econômico e nos mecanismos sacralizados do sistema econômico reinante. Entretanto, os excluídos continuam a esperar. Para se poder apoiar um estilo de vida que exclui os outros ou mesmo entusiasmar-se com esse ideal egoísta, desenvolve-se uma globalização da indiferença. Quase sem nos dar conta, tornamo-nos incapazes de nos compadecer ao ouvir os clamores alheios. Já não choramos à vista do drama dos outros? Nem nos interessamos por cuidar deles, como se tudo fosse uma responsabilidade de outrem que não nos incumbe. A cultura do bem-estar anestesia-nos a ponto de perdermos a serenidade se o mercado oferece algo que ainda não compramos. Enquanto todas essas vidas ceifadas por falta de possibilidades nos parecem um mero espetáculo que não nos incomoda mais de forma alguma. A iniciativa de Jesus visa despertar nos discípulos e em todos nós a sensibilidade com todos os que padecem da insegurança alimentar e a colocar a partilha
na pauta diária de nossa vida. Um beijo no seu coração.